eu sou Raquel Caparrós, sou professora e contadora de histórias e hoje eu trouxe para vocês a história chamada O Sapateiro e os Anõezinhos, de William e Jacob Grimm. Olha a história Tindolelê, olha a história Tindolala, olha a história Tindolelê, é a história que vai começar. Havia um sapateiro que, não por sua culpa, tinha ficado tão pobre, que só tinha na sua casa um pequeno pedaço de couro, que só dava para fazer um sapato. O sapateiro, então, fez aquilo que ele sabia. Cortou o couro e deixou em cima da bancada onde trabalhava, para no dia seguinte coser e martelar os sapatinhos. Depois do seu trabalho, o sapateiro foi dormir. Ele dormiu e descansou tranquilamente. No dia seguinte, ele acordou, fez as suas orações e qual não foi a sua surpresa? Sabe o que aconteceu? Em cima da bancada, onde ele tinha deixado aqueles sapatinhos para fazer, encontrou os sapatos prontos, prontinhos, perfeitos, muito bem costurados, assim como se um mestre tivesse feito. O sapateiro não acreditou, colocou os sapatos na vitrine e conseguiu vender por um ótimo preço. Tão bom que conseguiu comprar couro para fazer agora 2 sapatos. E assim ele fez. Comprou o couro e então novamente ele cortou e deixou em cima da bancada. E lá, depois de deixar em cima da bancada, o sapateiro foi dormir. O sapateiro dormiu e descansou, até que no dia seguinte acordou, fez as suas orações e foi para a sapataria. Qual não foi a sua surpresa? O que aconteceu? Lá em cima da bancada tinham 2 sapatos prontos dessa vez e estavam perfeitos, como se tivessem sido feitos por mestre. E então o sapateiro, contente, colocou os 2 pares de sapato em cima da bancada da sapataria e vendeu por um ótimo preço. E agora o sapateiro pôde comprar mais couro e dessa vez ele comprou couro para fazer 3 sapatos. 3 sapatos. E ele cortou os 3 sapatos e deixou o couro em cima da sua bancada. Depois do seu trabalho, o sapateiro foi dormir. O sapateiro dormiu e descansou tranquilo. E no outro dia, qual não foi a sua surpresa? Estavam lá agora, prontinhos, 3 sapatos. 3 sapatinhos perfeitos, tão bem feitos como mestre. E ele colocou na bancada para vender os 3 sapatos. Dessa vez ele vendeu também por um ótimo preço, bem alto, e pôde comprar dessa vez o couro para fazer 4 sapatos. E ele fez então os 4 sapatos. O sapateiro cortou o couro e deixou em cima da bancada. Lá em cima da bancada ficaram os couros para coser no dia seguinte. E então o sapateiro foi dormir. O sapateiro dormiu e descansou e no outro dia acordou. E quando acordou fez as suas orações e foi para a sapataria. Qual não foi a sua surpresa quando chegou na sapataria e encontrou dessa vez 4 sapatos prontos? 4 perfeitamente feitos, assim como se tivesse sido feito por mestre. E assim o sapateiro colocou os 4 sapatos em cima da bancada para vender. E lá ele vendeu os 4 sapatos por um ótimo preço. Dessa vez, então o sapateiro conseguiu comprar couro para fazer 5 sapatos. E lá foi ele e fez os 5 sapatos. Dessa vez, cortou
os 5 sapatos e deixou lá prontos para cozer no dia seguinte, prontos em cima da bancada. E depois disso, foi dormir. Dormiu e descansou, e no dia seguinte ele acordou para trabalhar. E qual não foi a sua surpresa? Em cima da bancada tinham 5 sapatos prontinhos, feitos como mestre. E isso se sucedeu dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que de tão pobre o sapateiro conseguiu ficar muito rico. Ficou muito rico, muito prestigiado na cidade onde ele morava. Mas na verdade ele não sabia o que acontecia à noite na casa dele. Um dia, a esposa do sapateiro, que era uma bela costureira, teve uma ideia. Os dois então se esconderam atrás da cortina da casa e ficaram à noite espiando o que é que acontecia. Qual não foi a surpresa? 2 anõezinhos pequenininhos, sentavam naquela bancada e trabalhavam e trabalhavam, costuravam, martelavam e costuravam e martelavam, até que os sapatos ficassem prontos. Assim, depois do serviço pronto, os 2 anõezinhos foram embora e a esposa e o sapateiro foram dormir. Era quase Natal. Então, a esposa e o sapateiro tiveram uma grande ideia. Eles pensaram que tinham que retribuir todo aquele carinho que tinham recebido dos anõezinhos. A esposa, que era costureira, fez blusas, fez casacos, fez calças, e o sapateiro fez os 2 sapatos mais bonitos que podia. Eles então embrulharam tudo para presente e deixaram em cima da bancada. E foram dormir e descansar. No meio da noite, quem é que chegou? Os 2 anõezinhos se sentaram na bancada. E qual não foi a surpresa dos anõezinhos? No lugar dos sapatos, tinham o quê? Os presentes. Eles calçaram os sapatos, eles vestiram as roupas e pularam para cá e pularam para lá e ficaram muito felizes. Nesse dia, os anõezinhos descobriram que o sapateiro e sua esposa não precisavam mais da sua ajuda. E então, eles foram dali em diante ajudar uma outra pessoa que precisasse então dos seus trabalhos. Olha a história, Tindolelê. Olha a história, Tindolala. Olha a história, Tindolelê. É a história que vai acabar.